Olá, eu sou Douglas Tufano, sou responsável pela reformulação dos clássicos da Editora Moderna. Em 2015, apresentando uma reformulação que mudou muita coisa. Tenho certeza que todo mundo vai gostar. Principalmente por causa da importância que tem o trabalho da literatura no ensino médio. Não é só a questão dos vestibulares, né? Nós sabemos que esses autores são incluídos em quase todas as listas dos principais vestibulares do país. Mas é que é um importante modo de conduzir o aluno a formar o leitor crítico que nós queremos. Afinal de contas, são autores que fazem parte do nosso patrimônio literário e é importante que os alunos conheçam. José de Alencar, Machado de Assis, Aloysio Azevedo, que são autores importantes que construíram a memória literária do Brasil. Portanto, é com prazer que eu mostro essa nova coleção. Bom, mas em que, afinal de contas, ela tem, assim, tanta novidade? A editora nós trabalhamos basicamente em duas frentes, né? Em primeiro lugar, o trabalho visual. Procurar mostrar fazer uma apresentação que fosse bem atraente para o público iniciante, que são os adolescentes. Basicamente, estamos pensando nos alunos do ensino médio, né? Então, a nossa diagramação, o trabalho com fotos, o trabalho com ilustrações, né? A parte biográfica dos autores foi muito desenvolvida, de modo que a leitura ela vá fluindo de uma maneira bastante envolvente, com intertítulos que sejam curiosos, de modo a fazer com que o aluno realmente comece a pegar gosto em conhecer, pelo menos, né, a história pessoal desses escritores. Depois, fizemos um trabalho muito especial também na parte de anotação de texto. Não são notas de rodapé, são notas laterais ao texto e procuramos explicar não só as palavras que podem oferecer dificuldades, mas também frases, contextos, informações históricas, notas sobre outros livros que são citados ou pessoas que fizeram parte da história do Brasil, da história da cultura e que são citadas pelos escritores. Então, o livro é muito anotado, muito explicado, de tal maneira que o aluno está ali do lado dele, né? Ele está lendo aqui, já está vendo ali a nota explicativa. Isso faz com que ele entre mais na história, acompanhe melhor, a gente já vai mostrando para ele algumas características literárias. Não é que a gente vai explicando tudo, não é isso também, não é? É preciso o aluno tem que fazer a sua leitura, mas nós vamos sinalizando para ele, de modo que ele fique bem por dentro do que está acontecendo. Isso cria um envolvimento que faz com que a leitura progrida. E, portanto, vai ficando mais compreensível. Vai tendo mais sentido, né, a leitura para ele. Então, um livro de 100 anos atrás, 100 e poucos anos atrás, começa a dialogar com esse leitor do século XXI. Então, esses dois aspectos são absolutamente importantes. Primeiro, a questão visual, a questão de o aluno pegar um livro cuja capa, já começa pela capa, a ilustração de miolo, a parte biográfica, tudo isso já é uma coisa que vai envolvendo o aluno. E depois, a parte de texto, em que ele vai sendo acompanhado. É como se o professor estivesse quase que do lado dele, ajudando a entender certas passagens do livro, certas características literárias. Isso faz com que a leitura seja mais interessante, não é? Além dessas notas de vocabulário, nós temos ainda no final do livro algumas perguntas que podem orientar o aluno, que fazem com que o aluno possa voltar à leitura, né? Dar uma olhada de novo em algumas passagens, olha, reveja aquele capítulo, compare isto com aquilo, né? De modo que dentro da própria sala de aula se pode fazer uma boa conversa sobre esses livros. Hoje nos vestibulares não se pede apenas uma questão de enredo, né? O que aconteceu depois disso, depois daquilo? Não é bem assim. Hoje os vestibulares mais importantes estão pedindo que o aluno faça uma reflexão e compare, por exemplo, certos personagens uns com os outros, compare, por exemplo, um livro com outro livro, de modo a ver se realmente a leitura foi bem feita, se houve uma boa compreensão da leitura. Então a leitura dos clássicos é uma questão boa, é preciso ser colocada bem em sala de aula, mas a gente encontra uma certa resistência. Por isso, na reformulação, nós pensamos nisso. Como auxiliar o professor nesse trabalho de sensibilizar o aluno para a leitura desses clássicos, porque ele já começa estranhando. Ah, mas, nossa, um livro de 1800 e tanto, né? Que interesse teria para um leitor de hoje? É exatamente isso que a gente vai colocando nessa reformulação. Obrigado, bom trabalho.